Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e no programa de hoje nós conversamos sobre as ações da Fundação da Unesp, a Fundunesp. Nosso convidado é o seu diretor-presidente, o professor Edivaldo Vellini. Professor, muito obrigada mais uma vez por uma participação em um programa da TV Unesp. Obrigado a vocês pela oportunidade de apresentar para a Unesp a instituição que é a sua fundação, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp, né? Professor, pensando nessa atuação da Fundunesp, voltada para o desenvolvimento da Unesp, nesses 2 anos de gestão, como que a gente pode fazer um balanço, né, do que foi feito dentro da Fundunesp? Eu acho que é importante citar que a Fundunesp ela faz parte do terceiro setor. Então, o terceiro setor no Brasil ele constitui o conjunto de instituições que tem, elas são privadas, mas elas têm uma finalidade pública. Então, a Fundunesp ela é uma instituição privada que ela tem como característica a agilidade, mas o objetivo fundamental dela é permitir que a Unesp consiga desenvolver seus projetos com agilidade. Então, ela consegue prestar uma assessoria em termos de gestão que a própria universidade não teria. Então, vários projetos, inclusive a TV Unesp, né, eles só são viáveis graças a essa interferência de uma instituição privada, que é a Fundação. E dentro dessa instituição, né, como que funciona essa mediação diante dos projetos, né, burocraticamente, né? Então... no Brasil, o Brasil ele tem uma característica interessante. Os processos de fato inovadores, as grandes evoluções do Brasil, elas ocorrem no ambiente público-privado. Então, é necessário que você tenha o potencial de financiamento, a competência da instituição pública, mas a agilidade do privado também é fundamental. Então, a Fundação, ela cria condições para que esse ambiente público-privado exista dentro da universidade. E aí como que funciona, né, a questão da verba, dessa distribuição, dos recursos? A Fundunesp ela tem hoje várias parcerias com a própria universidade, então tem vários projetos da universidade que são executados através da Fundação, mas a Fundunesp ela também tem parceiros privados. Então hoje os projetos Unesp eles correspondem a alguma coisa próxima a 40% do orçamento total da Fundunesp. Então, 60% são parcerias com instituições privadas. Por exemplo, professor? Um exemplo mais tradicional, o nosso parceiro mais importante é a Petrobras. Mas nós temos várias outras instituições que participam, que têm um número bastante grande de projetos. Tem prefeituras, tem governo do estado, né? Então, e aí esses projetos fomentam ações dentro da universidade voltados para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Isso. Então, a Fundunesp é bastante interessante porque ela é um parceiro da instituição maior, mas todos os projetos que a Fundunesp contribui para a realização são projetos que são a missão da universidade. Então, a Fundunesp ela contribui para que a universidade execute projetos que correspondem à sua missão. E em 2014, professor, que projetos a gente pode destacar que foram positivos, né, dentro dessa perspectiva? De todas as parcerias, né, eu não tenho dúvida que a educação à distância é algo que é uma característica marcante da Fundunesp. Então, projetos Rede Fórum, Univesp. Agora nós estamos iniciando um projeto novo junto com a CAPES para a qualificação de professores da rede pública do município de São Paulo. Então, a educação à distância é uma marca forte da Fundunesp. Nós estamos trabalhando para aprofundar ainda mais esse trabalho. Na área petrolífera, formação de recursos humanos, apoio à educação em vários municípios. Nós temos pesquisas ligadas à área agrícola também são bastante importantes, estão se tornando cada dia mais importantes, né? Então, o número de parceiros realmente é bastante diversificado. Nós temos algumas centenas de projetos em andamento hoje dentro da Fundunesp. E como esses projetos, professores, de repente, quem estiver nos assistindo tiver interesse em ser um parceiro da Fundunesp para atuar junto à universidade, essa missão fim da universidade? Hoje, existem alguns aspectos que são fundamentais no Brasil. A pesquisa é importante, o ensino é importante, tudo é importante, mas, de fato, o que o Brasil precisa é inovação. Inovação tecnológica e o que nós sempre esquecemos, que é a inovação social. Então, talvez a grande demanda do Brasil seja a inovação social. Nós formamos pessoas, recuperamos pessoas exatamente como nós fazíamos há 40 anos. Hoje, o trabalho de inovação ele é extremamente complexo. Ninguém faz inovações importantes, inovação com qualidade sozinho. Você só faz inovação dentro de um leque complexo de parceiros, né? Então, dentro do plano estratégico da Fundunesp, então essa é uma cópia do nosso plano estratégico, o item número 1 é a capacidade de trabalhar em rede. Então, um parceiro hoje, para que ele seja útil para um parceiro público ou para um parceiro privado, ele precisa entender o ambiente público, o ambiente privado
e trabalhar com competência nos dois ambientes. Então, essa capacidade de trabalhar em rede, então hoje os países, né, que fazem, são caracteristicamente inovadores, é porque eles conseguem criar redes de inovação internas, externas e assim por diante. Então, essa habilidade da Fundunesp de ter parceiros públicos, privados, trabalhar com várias unidades, várias pró-reitorias, né, é algo que a gente conseguiu desenvolver bastante em 2014. Então, nós avançamos bastante nisso. O senhor comentou dessa integração, e essa integração ela é muito positiva para esse sucesso desses projetos e alavancando outras parcerias também. Isso. Então, tem entender as vantagens do público e do privado, e as limitações do público e do privado, e conseguir usar o melhor de cada um, isso é exatamente a função Uma grande habilidade. Isso. Então, essa capacidade de trabalho em rede, talvez ela seja a habilidade mais importante hoje para uma pessoa, para uma instituição e para um país. Então, trabalhar em rede, compreendendo as limitações dos parceiros, né? E as habilidades, de fato, é muito importante. Então, e nós temos como meta, então uma meta que eu espero realizar em 2015, né? É a criação da rede Unesp de fundações. Então, de maneira que a Fundunesp ela possa ser a fundação âncora, né? Dando suporte às demais fundações locais também. O senhor comentou um pouco sobre esse plano estratégico que a Fundunesp tem para os próximos anos e a gente continua a falar sobre ele daqui a pouco. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e no programa de hoje nós conversamos sobre as ações da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp. Professor Vellini, nós comentávamos sobre a criação de uma rede das fundações, né, vinculadas à universidade. O senhor comentou que tudo isso faz parte de um plano estratégico. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente, né, como que foi elaborado esse plano estratégico pensando nessa ação da Fundunesp. Nós temos uma equipe interna, nós trabalhamos com consultores externos. Obviamente, a instituição ou a maior autoridade dentro da fundação não é a diretoria, mas o Conselho de Curadores. Então, nós elaboramos o plano estratégico, ele foi aprovado pelo Conselho de Curadores. Conselho de Curadores em 2013, nós já reformamos esse plano, então temos uma nova versão aprovada agora em 2014, então ele deve ser implementado em 2015 e 2017. Parte dele já foi implementado e parte vai ser dado continuidade. Nós tivemos dois fatos assim, bastante importantes em 2013 e 2014. Em 2013 houve uma alteração importante na lei de fundações ao nível nacional e nós tivemos em 2014 uma alteração importante no marco legal do terceiro setor. Então hoje nós buscamos, né, a fundação ela procura encontrar ou determinar qual que é o sistema legal que a rege. Então, esse entendimento, esse enquadramento é um enquadramento que ainda deve tomar da Fundunesp pelo menos mais 3 a 4 meses, até que a gente consiga o nosso credenciamento como uma fundação de apoio, né? Então, se for esse o caminho viável. E isso tem mudanças profundas na forma de atuação da Fundunesp. Nos dois cenários, as mudanças são profundas, mas se nós estivermos corretos com o enquadramento segundo a lei de fundações, a Fundunesp ela passa a ter um papel muito mais importante e maior do que ela teve em toda a história da universidade. Então, em que sentido, professor? Então, algumas ações passam a ser viáveis. Então, por exemplo, recursos humanos, né, a gestão de recursos humanos ela é viável, desde que isso faça parte do plano estratégico da universidade. Então, não é a gestão de recursos humanos pela gestão de recursos humanos. Ela precisa obrigatoriamente estar inserida. Não é uma terceirização, né, professor? Não pode. Em hipótese nenhuma isso pode acontecer. Então, ela pode, o papel de uma fundação de apoio é sempre contribuir com o plano de desenvolvimento institucional da universidade. Se eu tenho uma ação estratégica contemplada no PDI, eu posso atuar conjuntamente, mas eu não posso executar atividades de rotina. Para que isso tenha uma verba destinada a funcionários. Então, eu preciso obrigatoriamente estar inserido dentro do PDI. Mas essa definição, isso envolve um credenciamento junto ao MEC, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é um processo que nós estamos desenvolvendo e por isso que eu te disse que a gente deve mais ou menos ainda consumir de 3 a 4 meses para ter um cenário bastante claro com relação a isso. Quando a gente fala de parceiro, né,
O valor de um parceiro está principalmente na tranquilidade que ele consegue conferir aos que contratam e aos que executam as atividades. Então, todo esse esforço que a Fundunesp vem fazendo, que é um esforço pioneiro, então, a primeira fundação que está buscando esse enquadramento diferenciado frente à legislação é a primeira do Brasil que está fazendo, das universidades ligadas às universidades estaduais. Então, é um esforço para que ela consiga dar tranquilidade aos seus parceiros. Então, isso, dentro daquilo que eu havia dito, né, essa capacidade de trabalhar em rede, estabelecer parcerias, né? Eu preciso entender as limitações, entender a visão de tempo, principalmente é diferente do público e do privado, mas é necessário que todos os parceiros tenham tranquilidade em contratar e interagir com a Fundunesp. E o senhor acredita que o corpo de funcionários da Fundunesp e também vinculados a esse conselho junto à reitoria, né, às pró-reitorias que também trabalham em parceria, eles estão abertos a esse diálogo, a entender a essência, né, primeiro do que vem a ser uma fundação e em seguida da importância desses parceiros? Eu não tenho dúvida disso. A equipe da Fundunesp é extremamente qualificada. Eu posso dizer com absoluta segurança que nós nunca tivemos um ambiente tão favorável à interação com a universidade quanto nós temos hoje. Então, a construção, como todo o sistema legal ele foi alterado, né? Então, um exemplo, né, que você falou assim, de novas ações, né? Hoje, a lei de fundações, após os devidos credenciamentos, né, é possível, por exemplo, até ter a Fundunesp como gestora de obras, desde que elas sejam laboratórios. Não pode ser atividades corriqueiras, tem que ser atividades de algum modo ligadas à pesquisa. Então, é possível fazer isso. Isso é uma nova atuação que nós não pudemos fazer no passado. Mas e aí, recebendo recurso externo para esse desenvolvimento. Isso, FINEP, CNPq e assim por diante. Então, esse é um cenário que nós estamos construindo. E esse cenário só é possível ser construído com segurança para todos se eu tiver uma interação muito próxima da fundação com a universidade. E é nesse aspecto que eu digo para você que, assim, com absoluta segurança, que nós temos hoje um nível de aproximação do corpo de gestores da fundação, das assessorias jurídicas, é realmente muito bom. Acho que nós não tivemos na história da Fundunesp em nenhum momento com tanta proximidade quanto nós temos hoje. Isso faz com que nós tenhamos um balanço muito positivo das ações da Fundunesp em 2014. Sim, e as perspectivas para 2015, 2016 também são muito boas. Tá? Fomentando essas ações e incrementando essas parcerias. O que seguramente deve crescer a participação da Fundunesp, né? A Fundunesp, é claro que ela tem que tratar muito bem as parcerias que já existem. Então, as parcerias, elas não são celebradas, elas são construídas. Então, ninguém faz uma parceria ou faz um convênio de milhões num primeiro momento. Você faz uma pequena parceria, depois ela aumenta e assim por diante. Então, você só consegue ter grandes parcerias quando elas têm 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, você zelar pelas boas parcerias, cuidar dos parceiros, é uma atividade que a gente faz em rotina. Além disso, a parte de educação à distância, como eu citei para você, é algo que deve crescer bastante. Então, nós temos a proposta de realização de vários cursos. Um primeiro curso que nós estamos trabalhando com o NEAD é um curso que ele ele pode ser convertido numa disciplina de graduação, num curso de extensão, de pós-graduação. E o primeiro tema que nós estamos trabalhando é sustentabilidade. Então, temos um parceiro externo, que é a Fundação Espaço Eco, que tem uma atuação, uma experiência bastante grande em sustentabilidade, né? Mas esse curso é um curso que nós estamos montando em parceria com a ProEx, a UIM, NEAD, Fundunesp, IPRE. Então, também deve ser a instituição proponente, a unidade proponente. Então, veja, são pelo menos, fora a Fundunesp, são mais 5 parceiros. Então, saber exatamente o que cada um pensa, quais são as necessidades específicas, conseguir traduzir isso num plano de ação, traduzir num convênio, é difícil. Então, mas esse a gente já considera praticamente um curso em andamento. Então, a ideia é que ele sirva de modelo para outros cursos que nós vamos começar a desenvolver agora. Então, um deles é responsabilidade social, gestão de projetos e assim por diante. A nossa proposta é que esses cursos atendam não a dezenas, mas a centenas, talvez até milhares de pessoas. Então, por isso que eu disse que a Fundunesp ela tem
além do trabalho que ela já executa, né, eu não tenho dúvida que essa educação à distância, em parceria com o NEAD... Vai ser o grande foco em 2015. Então, porque a Fundunesp, ela pretende ter uma ação inovadora. Alguns vão dizer que a educação à distância talvez já seja... algo mais consolidado do que inovador. Mas a educação à distância feita pelo NEAD é inovadora. Então, ela se distingue dentro do cenário nacional aí como sendo uma educação à distância que inova cada curso, né? Cada curso que a gente faz com eles, quando você faz uma nova turma, um novo curso, você sempre em todas as versões, você percebe algo diferente. E dentro disso, há outras ações também em andamento, pensando, né, um plano estratégico da Fundunesp, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Tá. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com Gestão Unesp 2014 e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Eu trabalho na Unesp, inicialmente na FCMBB em Botucatu, desde 1972, como guarda-mirim, e depois fazendo concurso, ocupando diversos cargos na universidade até chegar à assessoria do gabinete do reitor, né? Há 10 anos, a partir de 2005, eu estou cedido pela universidade para trabalhar na Fundunesp, tá certo? E desde 2013 eu estou contratado como assessor jurídico da presidência da Fundunesp. A minha responsabilidade na Fundunesp é cuidar dos processos com o Tribunal de Contas, tá certo? O relacionamento da Fundação com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público, tá certo? Me ajuda muito nesse meu trabalho, toda a experiência que eu adquiri nesses mais de 30 anos que eu tive na universidade. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com o diretor-presidente da Fundunesp, o professor Edivaldo Vellini. Professor, dentro dessa perspectiva de parcerias, de convênios que a Fundunesp já vem estabelecendo, da gestão de recursos humanos, há um projeto também de certificação de laboratórios dentro da instituição. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Essa é uma proposta que nós levamos à reitoria em 2013. Então, em função dessa dificuldade que nós tivemos, a mudança do cenário legal, né, nós tivemos o processo ele andou um pouco mais lento em 2014, mas nós retomamos em 2015 a implantação da política de qualidade em alguns laboratórios da Unesp. Então, hoje, a boa ciência, ela precisa ser feita em bons laboratórios, mas laboratórios que tenham política de qualidade implantada. Nós temos poucos exemplos na Unesp, então o SEMPEC, que é o que trabalha com análise de combustíveis, é um exemplo de laboratório que nós temos com política de qualidade implantada, então ele trabalha com certificação, acreditação e assim por diante, né? Para que você tenha, primeiro, condições de fazer um trabalho de extensão, que nesse caso é a realização de análises ou o que seja, né? Mas um trabalho de extensão que tenha garantia de qualidade, que tenha segurança, mas um trabalho de pesquisa também que dê qualidade, que dê, de fato, impacto internacional, a gente precisa ter isso. Então, nós temos o apoio da reitoria, a reitoria é parceira da Fundunesp nesse processo, então aporta recursos, né? E nós estamos trabalhando com a perspectiva de implantar a política de qualidade em pelo menos 4 a 5 laboratórios, para aprender a lidar com isso. Então, hoje, as formas de você obter reconhecimento e no ambiente privado renda, né, são a produção, a inovação e a qualidade. Infelizmente, por muito tempo na universidade nós priorizamos a produção e nós deixamos de lado qualidade e inovação. Então, primeiro, assim, você ter estruturas, ter exemplos de gestão de qualidade, exemplos de gestão de inovação na universidade, eles são fundamentais para que nossos alunos visualizem esse processo. Então, em algumas áreas, né, eu tenho certeza absoluta que qualidade e inovação são exemplos disso, né? O principal instrumento de formação que existe é o exemplo. Então, se a universidade pretende que seus alunos trabalhem com qualidade e sejam inovadores, ela precisa ter exemplos internos que eles possam utilizar e possam assimilar. E a Fundunesp está disposta a estar à frente desse discurso e também dessas ações? Claro. Inclusive, dentro dos cursos que nós propusemos, né, para a educação à distância, então,
Nós estamos trabalhando com o curso primeiro sustentabilidade, depois vamos trabalhar com responsabilidade social, gestão de projetos, gestão da qualidade, gestão da inovação e logística. São os 6 temas iniciais que nós propusemos. Então, são empreendedorismo também. São demandas da sociedade. São demandas da sociedade e são conhecimentos que nós chamamos de conhecimentos transversais. Então, eles são... A quem interessa esse conjunto de conhecimentos que eu citei? A todos. Então, interessa ao jornalista, ao médico, ao agrônomo, ao químico. Então, qualquer profissional que possa ter conhecimentos nessas 6 áreas, ele seguramente vai ser um profissional diferenciado no mercado. Então, essa é a proposta que nós estamos desenvolvendo com, volto a dizer, NEAD, a WIN, ProEx, o próprio gabinete, né, reitor e vice-reitor, Fundo Unesp, parceiros, né? Então, nós estamos trabalhando para que a gente consiga ter uma estrutura para que todos os alunos da Unesp possam ter acesso a esses conhecimentos. Embora algumas unidades tenham, por exemplo, já disciplinas, tenham cursos estabelecidos em sustentabilidade, isso não é geral. Então, mesma coisa, eu diria, de empreendedorismo. Então, não são todas as unidades que têm disciplinas de graduação e de pós-graduação nessa área. Então, é possível beneficiar muitos com poucas ações. Esse é o objetivo da Fundo Unesp. Então, o nosso plano estratégico envolve um sistema de gestão de eventos, envolve alguns eventos, mas nós sempre procuramos encontrar ações ou temas que são gerais. Eu não posso me concentrar no particular. Nós temos mais de 30 unidades na Unesp e todas elas precisam ser impactadas por nossas ações. Então, por isso que nós procuramos trabalhar com essas ações gerais, com um alto potencial de benefício para toda a comunidade. Sempre visando ao diálogo e essa integração com a universidade. Eu diria que nesses temas que eu citei para você, né, parece simples, né, uma relação de 6 a 7 temas, mas envolve um ano de discussão. Então, você conseguir encontrar conhecimentos, né, que de fato são importantes para toda uma comunidade, um conjunto enorme de profissões, não é um detalhe, não se faz isso em 15 minutos, não se faz isso em um mês. Então, obviamente, né, isso envolve parceiros externos, né? Então, por exemplo, na relação inicial de cursos, nós fizemos uma relação bastante completa, né? Aí numa conversa com um parceiro externo, falou, a relação de vocês realmente está muito interessante, só falta sustentabilidade. Após essa constatação óbvia, né, sustentabilidade passou a ser a primeira prioridade. Talvez se eu tivesse interrompido o diálogo um mês antes, eu não teria esse curso. Então é bastante difícil, mas aquilo que eu comentei inicialmente, né, a habilidade de trabalhar em rede, de trabalhar em parceria, ela não é simples. E quando nós falamos de inovação, que é o que o Brasil precisa inovação em gestão, inovação tecnológica, inovação social como um todo, né? É interessante, a maioria das pessoas considera que a fase mais importante ou a mais crítica para fazer inovação seja a realização da inovação, e não é. A fase mais crítica da inovação é a detecção da necessidade. É você conseguir fazer uma leitura de mundo, uma leitura de sociedade, saber de fato o que precisa ser feito. Professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação em um programa da TV Unesp e fomentando aí mais ações para que a gente possa debater no futuro breve esses cursos e outras ações encabeçadas pela Fundo Unesp. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade dada aí pela TV Unesp para que a gente pudesse apresentar a instituição e as ações que nós temos desenvolvido. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.